Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Mais uma vez, estamos aqui para refletir sobre alguns temas, alguns assuntos e já agradecendo a oportunidade mais uma vez de poder estarmos juntos aqui nesse trabalho. Aproveitando então que vamos dar início a mais este encontro nosso, que possamos então iniciar com a nossa prece. Todos nós então vamos fechar os nossos olhos e assim começamos a tranquilizar os nossos pensamentos, tranquilizar os nossos corações, elevando toda a tranquilidade, toda a calma a esses mensageiros de amor, mensageiros benditos, que neste instante estão dividindo conosco esse tempo que reservamos para o aprendizado, para aprender mais sobre nós, aprender mais sobre tudo aquilo que a nossa vida nos propõe. Agradeçamos então por mais um dia de vida, agradeçamos por tudo aquilo que já recebemos no dia de hoje e que possamos então fazer com que essa energia de luz e de amor possa continuar nos próximos dias, nesta semana bendita. Que a luz e o amor do Mestre Jesus nos iluminem os corações, as nossas casas e todos aqueles que amamos. Que esse amor, então, possa transformar, modificar e fazer com que nós possamos crescer cada vez mais. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Sejam todos então bem-vindos mais uma vez a esse trabalho que estamos realizando, voltando sempre à reflexão, que é a nossa melhor forma de poder chegar a todos e fazer com que todos possam pensar um pouco também, né, no que fazemos, quais são as nossas atitudes. E nesta semana eu resolvi trazer um assunto que é também muito reflexivo e que está relacionado a uma realidade que hoje vemos muito, né, acontecer. Então a pergunta é a seguinte: nós somos donos da verdade? Será que nós temos esta capacidade de ser dono da verdade? E aí a gente percebe que muitos conhecem pessoas que são assim. Alguns não conhecem, mas eles estão sempre, uma hora ou outra, aparecendo com pensamentos que são determinantes, né? Acreditam tanto naquilo que acabam achando-se donos da verdade. E quando trago esse questionamento, trago também por conta de muitas coisas que já aconteceram, né? Muitas coisas que temos já registrados na história, com muitas pessoas que vamos conversar sobre elas, né? Hoje, para justamente fazer com que esse tema, essa reflexão, possa nos ilustrar os pensamentos, nos ilustrar os sentimentos, para que a gente possa dar continuidade nesse aprendizado. Então, eu reservei aqui 3 tipos de verdades. Verdades que estão dentro dos nossos conceitos de aprendizado já, outras um pouco mais profundas, mas que não nos cabe abordar hoje, né? Porque é um assunto que demandaria um tempo maior. Mas existem então aqui os conceitos de verdade baseados em fatos, os conceitos científicos que trazem também a verdade e os conceitos filosóficos que também trazem uma verdade, mas que hoje vamos trabalhar com
como sendo as verdades variáveis. Ou seja, mais uma vez, refletirmos sobre esses assuntos que nos tocam e assuntos que estão relacionados a tudo aquilo que viemos aprender. Assuntos relacionados a tudo aquilo que queremos perceber no sentido de buscarmos uma melhora interior, uma melhora dos nossos atos, uma melhora nas atitudes que temos junto daqueles que amamos e junto daqueles também que são do nosso convívio. No caso, vamos pegar primeiro a questão dos fatos. Os fatos, como sabemos, são esses que a gente costuma ver no noticiário todos os dias, situações que a gente já está habituado a ver, mas que muitas vezes um ou outro são situações discutíveis, né? Que aí entra nas questões variáveis, mas há eventos também que eles acontecem e que, indiferente de discutirmos com um ou outro se isso é realidade ou não, se é verdade ou não, quando, por exemplo, falamos de natureza, de como a natureza age, isso é indiferente a todos, né? Quando, por exemplo, vêm as intempéries naturais, uma tempestade, um furacão, que seja um terremoto, quando falamos disso, lá onde ele acontece, não temos dúvida de que, a partir de todos os conceitos, todo o material levantado, de todas as imagens feitas, as discussões levantadas por geólogos, por estudiosos nesse tema, não temos o que discutir se aquilo é real ou não, se é verdade ou não. Vemos, inclusive, através das imagens da televisão, vemos pela internet que tudo isso é real e acontece não só em países determinados, acontece muito até no Brasil, com uma frequência menor e com um raio menor também de força, né? Um raio menor de força, ou seja, não causou tantos danos, mas até no Brasil a gente vê que acontece. E da mesma forma, os eventos nos mares, nos rios, que também são os eventos naturais. E aí, além dessas questões, que já estamos acostumados como sendo fatos aí comprovados, existem os fatores que também estão relacionados ao quanto o homem age, ao quanto o homem, nós no caso, interferimos nesta questão da natureza. Interferimos, como nós interferimos? Aqueles que têm carro, por exemplo, aqueles que têm moto, sabe que quando coloca combustível no veículo, esse combustível, certamente, como usamos gasolina na maioria das vezes, ele é um combustível que vai gerar aí a poluição, vai gerar aí problemas na atmosfera, e esses problemas são ocasionados justamente pela nossa ação. Temos a oportunidade, aqueles que podem, de escolher outros tipos de transporte, por exemplo, bicicleta, né? Aqueles que caminham também, ao invés de usar o carro. Então, vão aí fazer com que nesse ponto não seja gerada essa poluição. E aí, além dessas questões, vamos ver aí também que o quanto nós também produzimos ainda, infelizmente, o desmatamento. Então, o desmatamento é um fator gerado por nós, que muitas vezes
aí não entramos nessa discussão, mas que podem ser criminosos ou não, podem ter uma conduta ali discutível, né? Questionável da conduta daquele desmatamento, mas que além dele acontecer, também estão ali juntos os incêndios, a queima da mata, queima das florestas, muitas vezes eliminando ou fazendo com que áreas gigantescas acabem ficando praticamente com solo desértico, né? Aquele solo arenoso de tantas queimadas e que o solo já não consegue se recuperar mais. Então é uma questão que relacionada ao que nós somos responsáveis e que muitas vezes está justamente ligado àquilo que eu penso, àquela maneira de eu agir, eu conduzir a minha vontade, o meu pensamento. É diferente de eu tentar dizer que aquilo não está alheio à minha decisão. Não está alheio. E muitas vezes tem pessoas que têm esse tipo de pensamento como algo natural, como algo normal. E que esta queima, esse desmatamento, que tudo faz parte de um processo que está dentro de uma cadeia que a pessoa não consegue simplesmente fazer com que esta engrenagem seja parada e aquilo tudo tem uma continuidade, tem uma gravidade muito grande, e aí num certo momento as pessoas perdem até o controle disso. E aí quando isso acontece, vemos muitas vezes que quando é preciso retomar o processo, ou seja, apagar incêndios, conter o desmatamento, conter a ação do homem em geração a esses fatos, fica mais difícil controlar, porque toda a liberdade que se deu, todo aquele pensamento de liberalidade que se deu para aquele que achava que era certo, quando vai voltar? Entramos em um processo burocrático, um processo difícil, e essa retomada é cada vez mais dificultada. Então vemos aí que trata-se de uma realidade, trata-se de um problema e que está muito condicionado também àquilo que decidimos fazer, ou seja, uma escolha nossa. Podemos mudar? Podemos, mas isso requer também um olhar para o que a natureza nos oferece, um olhar para nós, qual a responsabilidade que nós temos diante disso que está acontecendo. E aí vemos que, mais uma vez, dentro das questões que estamos refletindo hoje, trata-se de uma verdade e que é sim parte da formação da nossa identidade. Não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo, até porque muitos que estão conosco na mesma jornada vão nos perguntar, vão nos questionar a respeito. E aí, qual a nossa responsabilidade sobre isso? Somos permissivos ou também ajudamos a combater aquilo que atrapalha esse desenvolvimento humano, atrapalha o nosso crescimento espiritual e a nossa proximidade maior com a nossa racionalidade? Então são discussões que estão sempre presentes conosco e não podemos deixar com que isso seja simplesmente transferido a outros. Nesse sentido do quanto esses fatos interferem na nossa condição humana, na nossa condição como espécie, temos também os outros fatos, que são fatos históricos, narrativas históricas que estão lá datadas
em determinadas épocas e que nós lemos nos livros, vemos nos acontecimentos da história. Vamos pegar aqui os que talvez sejam os mais conhecidos a todos e que são comuns à maioria das pessoas na escola ou quando estão conversando sobre descobrimento do Brasil, por exemplo, ou a própria independência do Brasil, que todos nós vemos na escola, e temos lá as datas, os registros, e tudo aquilo está dentro das verdades relacionadas aos fatos. A mesma coisa a abolição da escravatura. Então temos aí essas questões, por exemplo, relacionadas a tudo aquilo que já ouvimos, já sabemos, então são fatos. Então estas verdades estão dentro destes fatos e conhecemos. A mesma coisa, quando pessoas ilustres, pessoas conhecidas, já se foram para o outro plano, já morreram, quando essas pessoas morrem, o que há de diferente nesses fatos? Não há nada que saia daquilo que aconteceu, realmente aconteceu, não há como negar, né? Muitas pessoas querem até dizer, Elvis Presley ainda está vivo, Michael Jackson ainda está vivo, né? Muitos brincam com relação a isso, mas na verdade é uma questão de que muitas vezes são pessoas tão admiráveis por algumas pessoas que elas não querem que isso aconteça. Então elas pensam, não, estará sempre dentro de mim, dentro do meu coração, sempre vou gostar, então eu quero que ele esteja sempre vivo nesse sentido, claro. E isso é importante também, porque aqueles que admiram mostram também que tem aí essa questão de gostar de música, gostar de literatura, gostar de questões políticas também, porque determinadas pessoas também trazem isso. E aí a gente percebe que tudo aquilo que realizamos, que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que construímos está justamente relacionado a esses fatos e que estamos trabalhando hoje, refletindo como verdades, né? E as verdades, como já falamos, entram também na questão científica. E aí, na questão científica, tem os estudos. E os estudos científicos, como eles acontecem? Acontecem em lugares diferentes e com a obtenção dos mesmos resultados. E aí a gente entra na questão de que a aproximação da ciência nesse sentido já mostra que determinadas situações elas perduram por muitos anos, até que a ciência, em determinado momento, se mobilize para que isso seja modificado. Mas, a princípio, muitas questões são trabalhadas de uma maneira e que elas perduram. Vamos, por exemplo, para trazer para algo que esteja próximo de nós, quando Allan Kardec decidiu trabalhar, estudar com os espíritos, quando ele percebeu que havia aquela comunicação dos espíritos, ele então decidiu trabalhar com estudos ligados ao quanto ele poderia se interrelacionar com os espíritos. Se os espíritos estivessem ali presentes nas sessões, nas reuniões que ele realizava com outros médiuns, que eles entrassem em comunicação com todos que estavam ali. E a partir de ali, então, essa comunicação teve início
e muitas respostas de muitas perguntas que foram colocadas no Livro dos Espíritos foram apresentadas, trazidas justamente nesse trabalho científico, porque como Allan Kardec era muito cético, ele não acreditava, então ele tinha como o princípio de estudo a ciência. Então, se é para usar a ciência, eu vou criar uma determinada pergunta e vou fazer com que essa pergunta chegue a outros lugares. Não só na França, mas ele começou a enviar essas perguntas por carta para outros países, e que nesses outros países, outros médiuns iam responder as mesmas perguntas que ele estava trabalhando na França, por exemplo. E aí, a partir das respostas que ele obteve, como eram respostas muito parecidas ou praticamente iguais, ele iniciou ali a colocação dessas respostas no Livro dos Espíritos. E aí dá-se a ideia, então, de que o que ele conseguiu está próximo a um entendimento científico do seu trabalho, ou seja, uma pesquisa, perguntas, um trabalho longo e que resultou nesse livro, e que até hoje é um livro que é trabalhado, não se levantou hipóteses de questionamento de tudo aquilo que está naquele livro. Então, para que esse trabalho possa ser dito como não confiável, um outro estudo igual, um outro estudo idêntico tem que ser realizado novamente, com os métodos que foram usados, para que as respostas, se elas forem diferentes, se elas contestarem o que está acontecendo até agora, isso pode ser modificado, mas até agora não foi o que aconteceu. Então temos aí mais um ponto relacionado a essas verdades, então, que estamos trabalhando hoje. E o Livro dos Espíritos é bem próximo de nós que estudamos, e esses estudos estão relacionados a esse trabalho científico e outras questões que vimos também enquanto estudantes, que somos, estudantes que fomos, que algo também que é colocado no nosso aprendizado. Por exemplo, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso também não há, até hoje, como mudar-se esse sentido. Então, não ocupam o mesmo lugar no espaço, esses dois corpos não ocupam, e fica certo de que a ciência nos trouxe isso, e essa discussão ela não nos cabe, não é? Já está certo que sabemos disso. A mesma coisa, quando dissemos que a Lua é um satélite natural da Terra, alguém discute que a Lua é um satélite natural da Terra? Também não discutimos. Isso é algo que talvez, não sei se isso vai mudar um dia, não sei também, mas até agora nada diz que isso vai mudar. Então, temos, só para a gente se situar, né, em relação a isso, processo científico, como verdade, só para a gente ter uma ideia do ponto aí para onde a gente vai continuar nesse papo aqui de hoje, né? Porque aqui não se trata, por exemplo, de defender nenhuma verdade absoluta, já que a gente não pode dizer que uma verdade absoluta, principalmente nos tempos de hoje, em que a ciência é tão avançada. Então, hoje, muitas discussões, muitos projetos científicos estão ali sendo questionados, contestados,
porque temos uma abrangência muito grande da ciência, temos muitas pessoas estudando ao mesmo tempo, e isso faz com que essas verdades absolutas não sejam colocadas. Até porque, uma hora ou outra, um cientista, um estudioso vai apresentar algo que seja diferente. E como não podemos, então, aí deixar que todos tragam seus registros, apresentem ali os seus estudos, não podemos dizer que aquela ideia é fixa e nada muda. Então, as verdades absolutas, nesse sentido, elas não nos cabem. Cabe a nós, sim, continuarmos buscando, investigando, aprendendo, como Allan Kardec mesmo trouxe em toda a sua decodificação, sempre preocupado com as fontes aonde ele buscava as informações, os resultados que ele obtinha, para que aquilo mais tarde fosse registrado então nas revistas espíritas, nos livros que ele também deixou. E ali vemos que todas as explicações, todo o trabalho tem as suas referências, tem ali os médiuns, tem os estudiosos, os nomes, todos que participaram dos estudos. Então aí sabemos que há sim um trabalho de pesquisa, mas que há a verdade absoluta, absoluta não, mas algo que a gente tem como sendo um trabalho sério, um trabalho honesto. E assim a gente desenvolve então o nosso aprendizado. Buscamos aquilo que desejamos no nosso aprendizado. Por isso, tudo aquilo que trabalhamos, tudo aquilo que buscamos em relação ao nosso estudo, está também dentro do conceito filosófico. Quando falo do conceito filosófico, variável, porque a nossa formação, ela abrange muitos temas, muitos assuntos. A nossa formação, seja ela do campo moral, seja ela do campo racional, do campo intelectual, todos eles dão a nós aquilo que nos forma. Ou seja, se temos em nós afinidade com determinado ponto de vista, com determinado critério, acreditamos que aquilo dá um direcionamento aos nossos pontos de vista, dá um direcionamento aos nossos argumentos, aquilo que a gente acredita. E aí a gente começa a perceber o quanto isso forma em nós características. E como são essas características? Elas podem muito bem trazer para nós condições que geram muitas questões, condições que geram até os debates, as polêmicas, porque é natural. A nossa vivência, por exemplo, diante da história, diante de tudo que aconteceu, diante de como a humanidade caminhou, vemos que muitas questões foram levantadas, debatidas, e até hoje se levantam questões que ainda acreditamos que estejam obscuras e que ainda bem temos a liberdade de estudá-las, ainda bem que temos a liberdade de continuar aprendendo. Uma questão, por exemplo, muitos de nós já ouviram falar em Guerra Santa. A Guerra Santa, o que gerou batalhas sangrentas, batalhas que levaram muitos a ter as famílias dizimadas, a ter histórias de muita dor, de muito sofrimento. E aí vemos cristãos e protestantes ali
com entendimento da existência de Deus e tudo aquilo que trazia o conceito de vida na Terra, de desenvolvimento do homem, de aprimoramento, e como isso é lançado então por terra, como jogamos tudo isso de maneira enganosa, de maneira preocupante, a ponto de então perdermos tudo isso que demandou séculos de aprendizado para que aquilo então depois fosse simplesmente desperdiçado. O aprendizado, vimos que países muito poderosos em guerra, mas tendo como base algo que cada um tinha a sua maneira de pensar, olhar o seu ponto de vista sobre o pensamento religioso, sobre como entender aquela religião, aquele processo de aprendizado. Mas, vejamos, se estamos em aprimoramento, se estamos entendendo, como que a minha compreensão, a partir de hoje, pode ser uma compreensão mais correta, mais verdadeira que a do outro? Como que eu posso ser mais verdadeiro que o outro, se ainda os conceitos estão sendo aprendidos? Será que eu tenho o direito de fazer com que o outro haja da mesma maneira que eu? Com que o outro aceite, sem discutir, sem querer debater e aprender, o que é o relacionamento com Deus, o relacionamento com um ser maior, com a espiritualidade? Então são conceitos que vão formando a identidade e que aí percebemos que essas identidades são, como elas são moldadas, como nós fomos moldados diante da história que nos foi apresentada. E aí continuamos, a história vai evoluindo, mesmo assim ainda continuamos dentro destas questões do quanto a nossa formação ela nos molda, agindo de uma maneira contraditória. Pegamos então um outro ponto que talvez muitos já tenham ouvido falar, que na Revolução, durante a Revolução Francesa, que estava ali num período também em que Allan Kardec desenvolvia todo o seu trabalho, e essa discussão também veio, que existiam dois grupos, jacobinos e gerondinos. Grupos mais moderados, ou seja, que queriam diálogo, queriam entrar em acordo para que todo o processo de desenvolvimento, todo o processo de continuidade da revolução, do entendimento das propostas, não é? Igualdade, fraternidade, liberdade, isso tudo fosse passo a passo sendo colocado, aprimorado e melhorado. Outros não, já não tinha essa moderação. Se você é contra a revolução, então você não é aceito. E aí vimos então que neste ponto, tudo aquilo que o passado já tinha trazido de enganoso, de perigoso, voltou mais uma vez. E os homens voltaram a agir como na era primitiva. E isso fez com que todo o aprendizado mais uma vez fosse perdido. Um exemplo que aconteceu, nós já ouvimos falar da guilhotina. Então, Joseph Guillotin foi o responsável, um médico, por criar esse instrumento, não é? Para que as pessoas tivessem a cabeça cortada na decisão de que eu não aceito o que o outro traz e que não é a minha opinião. Então não é a minha opinião, eu não aceito.
Então ele trouxe a guilhotina, dizendo ainda que seria melhor a guilhotina do que ficar enforcando as pessoas ou cortando a cabeça das pessoas com machado. Veja o pensamento de um médico da época, que a guilhotina era melhor que o enforcamento e cortar com machado. Aliás, o machado se usou na época de Luís I, na Espanha, contra a Inglaterra, que é também um pensamento absurdo de se fazer com que isso tenha continuidade. Mas vejam, a formação da identidade dos homens, nossa formação, o entendimento que nós temos, e que quando a gente olha para a história, lembrando do que aconteceu, de muitas atitudes que nós como espécie humana tivemos, vemos o quanto estamos atrasados, vemos o quanto ainda precisamos nos aprimorar. Vamos citar mais um nome? Eu acho que, assim, para que esse entendimento de formação do quanto perdemos no tempo de aprendizado é bem marcante. Hitler. Muitas pessoas nem gostam de falar o nome, mas o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial não há como esquecer. Foi uma marca que está na história e na pele de muitas pessoas. Aqueles que estiveram no Holocausto, por exemplo, os que sobreviveram, têm na pele a marca de que estiveram lá, de que sofreram, de tudo aquilo de ruim, de tudo aquilo de impiedoso o homem tem no pensamento e é capaz de fazer. Basta que ele faça com que aquela formação de pensamento e de ação esteja ali toda concluída e ele toma ação. E vemos aí o quanto, mais uma vez, não avançamos, ficamos estagnados naquele período de aprendizado espiritual. É o que acreditavam, eram o que acreditavam. Ainda bem que nós conseguimos o progresso, ainda bem que o progresso ele é contínuo e nós avançamos. Avançamos a ponto de existir também outras pessoas mais tarde que pudessem defender a paz, que era justamente o oposto. Aí podemos citar Mandela, podemos citar Gandhi, podemos citar Luther King, Madre Teresa, Zilda Arnes, cada um com a sua vontade, o seu objetivo de pacificar, de trazer a mensagem de união. Todos eles, mensagem de união. Então, vemos aí que cada um trazendo o seu pensamento, cada um trazendo a sua história. E essa história trazendo uma formação maior do que nós somos. E aí, nós dissemos que somos donos da verdade. Será que qual verdade? Qual verdade nós somos donos a ponto de dizer o que o outro precisa ou o que o outro não precisa? Mais uma vez, trazendo a questão para perto de nós, então vemos aí o que acontece nas redes sociais. O ator Pedro Cardoso, que talvez muitos conheçam como Agostinho, lá do seriado da Globo, a Grande Família, ele chama de redes antissociais. Ele não chama de rede social. Mas por que não chamar de rede social? Vemos que trouxemos questões da história, questões de formação da humanidade, questão de formação do nosso entendimento,
e que durante esse período escolhemos, temos a oportunidade, temos o discernimento, a racionalidade de escolher o que queremos. E aí nas redes sociais, o que nós fazemos nas redes sociais? Somos aqueles que durante a Revolução Francesa mandavam para a guilhotina, ou somos aqueles que queriam entrar num acordo, que queriam conversar, tentar chegar ali no melhor intento daquilo que estávamos procurando aprender? Então, muitas vezes, pegamos uma rede social que foi criada justamente para nós nos encontrarmos, aprendermos com o outro. Por exemplo, se eu consigo conversar com alguém de outro país, eu posso aprender a língua dele e ele pode aprender a minha. Ele pode falar sobre a cultura dele e eu sobre a minha cultura. Ou seja, uma rede de entrelaçamento, de congraçamento, de pessoas do mundo inteiro capazes de criar uma rede. Se essa rede é capaz, então, de unir tantas pessoas, ela pode unir para o bem. Ela pode unir as pessoas para realizar propostas de ajudar os outros, de ajudar pessoas que estão em dificuldade, de ajudar aqueles que querem aprender, querem estudar, querem conhecer história, querem conhecer a realidade de outros povos, e outros povos querendo conhecer a nós também. Será que o Brasil é só isso que mostram muitas vezes os outros países e que às vezes a gente fica até bravo? Ah, o Brasil não é só carnaval, não é só samba e futebol, tem muita coisa no Brasil. Mas e aí? Quando chegam as redes sociais, que são criadas para nos integrarem, nós usamos ela para disseminar o ódio, a briga, a desavença. E o que acontece muitas vezes? Famílias estão separadas no Facebook porque o que eu digo o outro não concorda e aí eu bloqueio o outro. O Twitter, por exemplo, é uma outra rede que aí as pessoas já cancelam o outro. E aí como fazem isso? Pegam tudo aquilo que a pessoa já escreveu há 10, 20 anos, por exemplo, e que hoje ela já não acredita mais, e começam a retweetar essas informações para criar uma imagem negativa da pessoa, a ponto de eu poder cancelar ela do meu Twitter, da minha rede. Então, isso tem sentido? Será que esta verdade que eu coloco nesta rede social, ela é justa com tudo aquilo que somos, tudo aquilo que aprendemos, tudo que a história já nos mostrou que era enganoso, que era tirano? Será que nós ainda vamos continuar na tirania? Parece que muitos querem continuar estacionados, quando na verdade precisamos evoluir. Precisamos fazer com que estas redes, Instagram, Twitter, Facebook, nos ajudem a construir algo melhor, um lugar melhor. Estamos vivendo uma situação hoje que estamos há quantos dias? 120, outras pessoas mais tempo já em casa, sem sair de casa. E tendo as redes sociais, o que vamos fazer com estas redes? Vamos continuar procurando meio de destruir alguém, de criar as ditas fake news para tentar difundir o mal, difundir o que é prejudicial aos outros? Então, vemos aí que temos esses fatos, e aí perguntamos a nós mesmos: somos donos da verdade para que tenhamos esse tipo de atitude? Qual atitude então vamos escolher? Que possamos pensar, que possamos refletir. Nesse sentido, mais uma vez,
eu agradeço então a todos aí pela paciência, pela reflexão que tiveram comigo nessa oportunidade de ver que muitas verdades são postas, mas ainda bem temos a oportunidade de escolher qual caminho nós desejamos. E está aí. Que estas redes continuem sendo redes sociais, que continuemos a mostrar que a história nos ensinou que há muito de bom a fazer e que há muito trabalho a realizar para o próximo, principalmente. Este é o aprendizado que fica. Então, vamos, no encerramento desse bate-papo, desta conversa, fechar novamente os nossos olhos, voltarmos à sintonia, à grandeza do Mestre Jesus, a grandeza desse Mestre que nos apoia, nos ensina, nos oferece o aprendizado de todos os dias, de agradecermos em nossas preces e orações que muitos de nós temos o alimento, temos a dádiva da moradia, temos a dádiva da família, e que aqueles que buscam também resgatar em seus corações todo esse amor, que consigam encontrar também esse abraço amigo da espiritualidade, que consigam encontrar todo o amor e toda a luz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Então, muito obrigado, pessoal, mais uma vez, por essa oportunidade. E todos nós sigamos aprendendo. Até breve. Tchau, tchau.